Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais esse Labirinto e ao nosso vídeo dedicado especialmente à alienação, o terceiro mitema da super história de Jeffrey Kripal. Esse vídeo faz parte de uma série que passa por cada um dos 7 mitemas, então você pode querer assistir tudo na ordem. Nesse caso, deixamos nossa playlist da super história aí na descrição. Esse mitema, como Kripal aborda em Mutantes e Mystics, trata basicamente da substituição dos símbolos místicos religiosos pelos científicos tecnológicos, um fenômeno onipresente na cultura pop, ou seja, esse é um conteúdo imperdível e que certamente ele trará muitos insights sobre essas histórias. Vale lembrar que estamos trazendo o trabalho de Kripal em primeira mão. É algo inédito aqui no YouTube, então não deixa de dar um like, compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Antes de tudo mais, o que seria alienação? Eu sei mais ou menos que sinapses acontecem na maioria das mentes ao ouvir essa palavra. Alienação é ligada a alienar, isolar, como separar uma coisa de algo e tornando essa coisa estranha àquele algo que ela foi separada. Alienar-se da mesma forma, se dissociar de algo. Então, no geral, a conotação parece negativa, mas também estou aqui para expandir seu vocabulário, então olha só. Não é que o sentido se inverte. Realmente, a alienação sempre se refere a algo alheio, separado ou estranho, mas, na super história, essa palavra assume um valor novo. Ironicamente, um vocabulário novo e uma teoria estranha são perfeitos para o mitema da alienação, que é sobre estranheza fundamentalmente. E se você pensou em aliens, você acertou. Em suma, a alienação, quando se referindo ao terceiro mitema, é uma unidade básica e comum de uma construção mitológica, onde se apresentam elementos alienígenas, ou seja, vindos de mundos além dentro da cosmovisão científica. Aqui mesmo a definição anterior que demos à palavra também se aplica, na medida em que a nossa visão de universo torna tudo alienígena, e curiosamente nos aliena da sua composição. Agora vamos esmiuçar esse assunto com mais calma e essa frase vai fazer mais sentido. No começo do século XV, os europeus que viriam a colonizar o Novo Mundo estavam ainda vivendo num cosmos medieval de significado profundo e de proporções concebíveis, com o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, tudo girando ao redor da Terra, ou seja, ao redor deles. Além disso, lembrando da progressão dos mitemas, o povo daquela época se inspirava em grandes navegações, em épicos gregos, em lendas de paraísos perdidos ou terras afortunadas além do horizonte. Esse sentimento de aventura e mistério foi o motor de muita coisa, e inclusive inspirou Tolkien em sua busca pela essência dos mitos, como vemos nesse trecho de Filomito a Misomito. Benditos os que de Noé descendem e com suas arcas frágeis o ar fendem, sob ventos contrários buscando sé, rumor de um porto indicado por fé. A beleza que São Tolkien expressa remonta fundamentalmente ao mitema da orientação, que abordamos no último vídeo, e isso é possível notar pela mitologia em torno das viagens a oeste na Terra-média. Mas, voltando aqui, esse espírito de aventura e mistério estava no coração dos europeus que combateram os ventos e mares e participaram das grandes navegações que vieram a se tornar o descobrimento. Não, meus amigos, não é como ensinaram nas escolas, onde tudo teria se resumido a interesses financeiros de colonizadores malvadões. Não vamos deixar o proselitismo tirar a nobreza, mesmo que limitada, do espírito dos nossos ancestrais, que são certamente maiores que os fracos que falam mal deles nos livros recentes. Saindo do século XV para o século XX, o imaginário das pessoas já não era mais nada parecido com aquele dos nossos antecessores. O que é que aconteceu nesse meio tempo? No começo do século XX, o ser humano já não vivia mais no centro do universo como criam os antigos. Em vez disso, vivia num planeta menor, orbitando uma estrela menor, que, como todas as estrelas, eventualmente morrerá. Tudo isso em algum lugar no braço externo de uma galáxia qualquer, que logo descobriríamos ser uma entre bilhões. Como apresenta Kripal, o cosmo era agora tão indescritivelmente vasto, sua física tão obscuramente inapreensível, que indivíduos simplesmente não eram mais capazes de processar tudo. Uma pequena elite de astrônomos e astrofísicos podem ter entendido uma porção da matemática, mas ninguém poderia agora captar a visão total, muito menos o que tudo isso significava. Daí a famosa piada de J.B.S. Haldane. O universo não é só mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Não era só estranheza na verdade,
o ser humano, no sentido mais profundo, havia perdido uma casa e, com isso, o senso de pertencimento. Literalmente, tudo se tornou fundamentalmente alien, estranho, alienígena. Veja que interessante. No imaginário do ser humano, começou sendo só uma mudança de posição da Terra em relação ao Sol. Depois tivemos a Era Moderna sendo marcada pelo ateísmo e pelo vazio. Ateísmo e vazio, que por mais irônico que seja, foi incubado justamente no escolasticismo que tomou conta da era cristã. Não é raro ver católicos defenderem que essa nova visão do cosmos, sendo essa coisa incompreensível e vasta, aumentaria a submissão das pessoas a Deus, mas é óbvio que não foi o que aconteceu. Justamente o contrário. Depois, com a Revolução Kantiana, também chamada de Revolução Copernicana do Conhecimento, essa alienação do homem com o mundo se tornou ainda maior. Agora o homem passou a existir dentro dos seus próprios pensamentos. Mas apesar de tudo isso, junto de todo esse vazio perturbador que hoje só recolhemos os frutos podres, algo mais nasceu, algo mais aconteceu. A cosmovisão gnóstica, em que o cosmo é falso, inóspito, onde somos estrangeiros, passa a penetrar o nosso mundo muito mais, porque, para os antigos, o mundo ainda parecia bom e tinha realmente um significado, mas agora isso tinha se perdido. Ou seja, aquela forma mitológica de ver o mundo morre tragicamente, e nesse vácuo não fica só o cientificismo. Agora a gnose tem um espaço que não teria antes, tendo sido fortemente perseguida. Se para você tá um pouco difícil de entender o que é e por que falamos de gnose, vale a pena você assistir a playlist de apresentação do canal, que vai estar na descrição. É evidente que esse mitema se trata também do nosso estranhamento com o imaginário em torno da religião e da fé como um todo. Afinal, era esse imaginário que dava significado ao cosmos. E agora caímos no mundo onde deuses não são mais necessários para explicar os fenômenos. No final do século XIX, Nietzsche se incomodou justamente com isso, principalmente em Assim Falou Zaratustra, em que ele, ou melhor, Zaratustra, discursa sobre termos matado Deus. Se nossas próprias ações colocaram deuses, mitos e o próprio universo em posições comprometedoras, então realmente não podemos dizer que matamos Deus? Ou, trazendo para o nosso termo que buscamos aqui, alienamos Deus de si mesmo e de nós? Então acompanhe a relação dos fatos. O sentido que havia nas coisas foi alienado delas. Logo as coisas, o mundo perceptível e imaginado, se tornaram estranhos a nós, quando não sem importância real, como no caso do divino, que passa a não explicar mais nada. Em seguida a isso vem uma série de revoluções de pensamento, até que na virada do século XIX para o XX, Nietzsche acusa nossos crimes e anuncia o super-homem, a superação do homem, a única possível saída que ele concebeu diante do vazio absoluto. Como isso se relaciona com a superhistória? Acontece que várias décadas depois, a superhistória se desenrola e surge o zênite do mitema da alienação, chamado justamente de Superman. Sim, existem acadêmicos que negarão até a morte a relação de Superman de Nietzsche com o Superman, mas a verdade é que a definição do bigodudo sobre o termo é vaga o suficiente até para podermos afirmar, inclusive, que ele estava profetizando o advento do pai dos heróis aos quadrinhos. E também, como acabo de apresentar, ambas as ideias surgem no mesmo cenário. O mundo, que a cada década se tornava mais distante do cosmo com significado e mais próximo da necessidade de superarmos tudo aquilo que somos, da ressignificação das coisas e do nosso papel. É digno de nota aqui que na HQ Superman All-Stars de Grant Morrison, Nietzsche aparece numa quase que genealogia da ideia do Superman. Na descrição deixamos um vídeo que conta como a concepção do Superman está muito ligada à Índia mística e como ele também foi profetizado por um importante yogi de lá. Esses fatos denotam claramente essa passagem da divinização para a orientação e finalmente para a alienação, quando a ideia do super se concretiza como esse deus alienígena, vindo de um planeta utópico destruído e caído na Terra. Pois bem, os dois nerds tímidos Siegel e Shuster acabavam de dar à luz a nova mitologia, os quadrinhos de super-herói. Começava a Era de Ouro. Depois, os heróis variaram de tema livremente, mas Superman nunca perdeu sua posição de primeiro e maior, e fundamento radiante para os outros. Desde a década anterior a isso, Charles Fort já falava de aliens e ovnis e super science, coisas que preencheram incontáveis páginas de revistas pulp no decorrer do tempo.
É possível dizer que não só os dois temas caminharam e caminham simultaneamente, ETs e super-heróis, mas estão diretamente conectados, como diz Kripal a seguir. Abre aspas. Nós podemos dizer que o gênero de super-heróis moderno começa com o tropo do alien vindo do oculto, o que é comparado ao inseto mutante superevoluído como um sinal do humano do futuro. Eu estou destacando tais temas porque eles são estranhamente ressonantes com o fenômeno alien na América do século XX. Como os ufologistas sabem, a experiência com alienígenas é coberta com padrões insectoides que são por sua vez ligados a um esquema evolucionário, fecha aspas. Veja a primeira página de Action Comics número 1. Kripal não está forçando uma comparação. Aqui o poder de superforça do Superman é diretamente relacionado às capacidades dos insetos. Lembrando que Clark não voava ainda, mas saltava como um gafanhoto. Provando e até evoluindo essa relação curiosa, lá em 1962 apareceu Homem-Aranha, trazido por Stan Lee e Steve Ditko. Como Kripal fala, abre aspas, aqui é onde as coisas ficam um pouco esquisitas. Homem-Aranha, afinal de contas, é o inseto humanoide por excelência. Com a exceção do S do Superman, não tem símbolo de super-herói mais amado e icônico que os olhos do Aranha. É possível que Ditko tenha informado as futuras contas de abdução dos anos 60, 70 e 80? As datas certamente fazem isso possível, fecha aspas. De fato, essas 3 décadas foram o auge das experiências de abdução e avistamentos, e todas as experiências carregaram fatores que estamos discutindo, que já estavam ali nos super-heróis também, além de filmes de baixo orçamento que eram também parte dessa cultura americana, junto dos quadrinhos. Fora isso, há diversos outros elementos absurdos dos relatos com os aliens que no geral fazem as pessoas rirem, como o caso de Barney e Betty, que carregou semelhanças até com Alice no País das Maravilhas. Tudo isso deixou claro a influência cultural sobre essas experiências, mas isso não explicaria a coisa toda. Sobre isso, Kripal disse o seguinte, abre aspas, esse historiador das religiões não pode deixar de concordar. Muitos encontros religiosos tradicionais são igualmente caricatos, entre aspas, no seu uso de arte espalhafatosa. Mas só porque algo é de filmes ruins ou de arte religiosa extravagante, não significa que o que está sendo encontrado é um filme ruim ou uma arte religiosa extravagante. Pode simplesmente significar que toda a experiência religiosa é culturalmente condicionada e que a condição humana recorre frequentemente ao mais imediato, para não falar o mais colorido, para pintar e para enquadrar um encontro com o sagrado. É uma lição que vale a pena aprender desde cedo na nossa super história. Trauma e Technicolor, Deus e o caricato, não são mutuamente excludentes. Fecha aspas. Se você ligar os pontos, vai ver que essa fala é essencial para entender esse canal. Estamos mostrando justamente isso que Kripal acabou de apontar. E não só isso, mas levando para os próximos passos. Por isso temos os devocionais muitas vezes para personagens de quadrinhos. Já passou da hora de tirarmos o véu de entretenimento porque é a nossa nova e maior mitologia, que não depende mais de regionalidade e está acessível em papel barato ou filme velho. É claro que eu não poderia deixar de mencionar como esse tema da alienação deu frutos absurdos e maravilhosos em terras japonesas. Através dessa influência de super-heróis e da cultura americana em geral, os artistas japoneses deram seu próprio toque, oriundo das artes sagradas milenares. Ultraman é um Superman japonês, alienígena, superpoderoso e inspiração para a humanidade. Os Kamen Riders, como foi nosso querido Homem-Aranha, a princípio eram guerreiros mutantes insectoides. Mas claro que não se limitou a isso e o que não faltam são ideias interessantes nessas duas franquias. Não podemos esquecer também, existe um Homem-Aranha japonês, que inaugurou o Sentai de robô gigante. Cada um desses títulos renderia uma série de vídeos e provavelmente a gente vai fazer isso mesmo. Como o Kripal é um estudioso da cultura americana em si, não trouxe muita coisa dessas referências japonesas em seu livro, embora possamos dizer sem medo que são não só resultado e parte dessa super história que se desenrola, mas são o auge dela. Quem conhece essas produções japonesas, seja mangá, anime ou tokusatsu, sabe que eles não apenas copiam, mas sim levam esses tropos a outros níveis.
e não é raro criarem resultados melhores que as inspirações originais. Mas para não dizer que Creeple negligenciou o Oriente nesse mitema, ele apontou que esses olhos de Alien das abduções, do Spider-Man também, e vejam só, do Ultraman também, são muito semelhantes aos olhos em representações de divindades como no hinduísmo. Ele até mesmo cita como Kali não só tem esses olhos grandes e compridos, mas também tem vários braços como um inseto, o que para chegar em aracnídeo não falta muito. E Kali tem duas representações comuns, sendo uma mais severa e de cor negra. Lembra a variação de uniforme de um certo herói, não? Ou seja, os mitemas da divinização e da orientação, novamente, alguns tons abaixo do mitema da alienação, assim como uma sequência de notas musicais. Então veja só como nesse vídeo passamos por um monte de tópicos diferentes, todos se conectando especialmente com esse mitema. Estamos vendo como esse poder criativo, que está totalmente ligado à fé, vem a cada nova mudança do imaginário humano tentando desenhar uma porta de saída, construir uma ponte para fora do estado de angústia, usando os materiais que causaram o transtorno no início. Isso é como o fogo da imaginação funciona, e é por onde Deus atua, através da inventividade humana e assumindo quaisquer formas que forem necessárias para nos alcançar. Claro que isso também vale para sua face maligna, mas estamos falando principalmente do poder de Deus em assimilar mesmo seus inimigos. E é assim que a super história caminhou, da orientação para a alienação e logo para o próximo mitema, o da radiação. Você não vai querer perder isso, então fique esperto aí, já deixa a inscrição, as notificações ativadas também, e claro, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não deixe de conferir o conteúdo do canal e os links na descrição. Nova Gênesis agradece a todos que chegaram até aqui e até a próxima viagem. Just you and me now. We're all alone.